Olá, eu sou a doutora Alessandra Gorgulho, diretora do NeuroSapiens, neurocirurgiã funcional especializada nos transtornos do movimento. E hoje eu quero discutir com vocês sobre uma doença muito famosa, que é a doença de Parkinson. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população, perdendo apenas para o Alzheimer. Quando eu digo neurodegenerativa, eu quero dizer que ela envolve a morte de subpopulações específicas de neurônios, que são as células do cérebro, e principalmente aqueles que envolvem a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Neurotransmissor é uma substância química que faz a comunicação entre as células e nós temos diferentes neurotransmissores no cérebro. A doença de Parkinson também é a segunda desordem do movimento mais comum na população. O tremor essencial é muito mais comum, mas ele é bem menos conhecido do público em geral. Tanto que quando alguém se apresenta com sintoma de tremor, a primeira coisa que se pensa, que vão rotular a pessoa como tendo Parkinson. E muitas vezes essa pessoa tem tremor essencial, que é outra entidade, é outra doença. No diagnóstico muito inicial, às vezes é bem difícil diferenciar entre tremor essencial e um Parkinson que começou com tremor. E nessa fase é muito importante que o paciente seja visto por um especialista para que o diagnóstico correto seja feito e o tratamento adequado seja recomendado. Às vezes a gente também precisa solicitar alguns testes que são um pouco mais refinados, sofisticados para ajudar no diagnóstico inicial. À medida que os anos passam, aí o quadro clínico fica bem mais claro e aí a diferenciação entre os diagnósticos é bem mais fácil. A doença de Parkinson, ela evolui em 3 estágios principais. Na fase bem inicial, a pessoa nem sequer apresenta alteração ou dificuldade de movimento. Nessa fase, o paciente tem diminuição do olfato, tem diminuição da frequência com que vai ao banheiro e depois, ao longo do tempo, ele começa a notar que está ficando um pouco mais enferrujado, mais rígido, mais lento, tem mais dificuldade para fazer as atividades de vida diária. Isso pode evoluir a ponto de que a pessoa precisa levar 2 vezes, 3 vezes o tempo que ela levava antes para escovar o dente, pentear o cabelo, tomar banho, se preparar, alimentar-se. Então, isso também afeta a marcha. Ao longo do tempo, a pessoa vai começando a ficar com uma postura mais encurvada e depois disso ela vai tendo dificuldade para iniciar o movimento e começa a patinar, tem dificuldade para virar para um lado para o outro e pode evoluir até o freezing ou congelamento, que ela literalmente gruda no chão e não consegue sair. E, obviamente, todos esses sintomas, a rigidez, o tremor, a mobilidade da marcha, eles pioram se esse paciente fica estressado, ansioso, sob pressão ou se ele está muito cansado ou tem um pouco de depressão associada. A depressão, ela até faz parte do quadro de Parkinson, mas ela é facilmente controlada com o uso de medicação. Numa fase mais avançada, que é a terceira fase da doença de Parkinson, aí o paciente pode ter alteração de memória cognitiva, evolui com demência, não conseguir mais engolir o alimento e muitas vezes ele precisa de uma gastrostomia para poder se alimentar. E também ele evolui com muita queda por total e absoluta perda do balanço e do equilíbrio. Ele literalmente despenca. Queda em paciente com Parkinson é muito complexo, ela pode ser por diferentes causas e sempre o especialista tem que entender como que é essa queda para poder fazer o diagnóstico certo, se isso é um sintoma que pode melhorar com tratamento clínico ou já é devido à fase muito avançada da doença de Parkinson. O tratamento da doença de Parkinson, ele envolve sempre atividade física. Se o paciente está super bem, ele não precisa de fisioterapeuta. Ele pode frequentar academia, fazer caminhadas, aulas de dança, sua atividade esportiva favorita. À medida que a doença progride, ele precisa de mais ajuda, aí ele tem que ter o fisioterapeuta ajudando e fazer isso de rotina. Não é fazer por um tempo e parar, é fazer para sempre.
A mesma coisa quando ele começa a ter diminuição do volume da voz, quando as pessoas começam a pedir para ele repetir o que ele está falando porque ninguém está entendendo, ou uma leve alteração de deglutição, ou seja, ao engolir líquidos ou engolir alguns alimentos. Nessa hora está na hora também de começar a fonoterapia. Ela é a fisioterapia da musculatura envolvida na fala e no engolir. E é muito importante e ajuda bastante o paciente. Daí vem os medicamentos. Existem várias medicações e elas levam o paciente de uma maneira muito bem por muitos anos. Esses muitos anos também variam de caso a caso. Pode ser que deixe o paciente muito bem por um período de 4 a 5 anos, ou pode ser que deixe o paciente muito bem por 15 anos, ou às vezes até para o resto da vida. Quando o paciente começa a perder qualidade de vida, apesar de estar fazendo atividade física e tomando a medicação adequada, aí está na hora de pensar em cirurgia. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cirurgia não é a última opção para o paciente com Parkinson. Ela, inclusive, tem um momento certo. Ninguém vai operar um paciente que acabou de ser diagnosticado e que está indo muito bem com tratamento de medicação. Mas não adianta a gente esperar a fase tardia que o paciente tem demência, que ele está caindo por falta de equilíbrio, para pensar em cirurgia. Esse paciente já passou da hora de ser operado. Então, a hora que esse paciente tem que ser operado é quando ele já tem pelo menos 4 anos do diagnóstico de Parkinson, está fazendo o tratamento adequado, mas não está tendo um bom controle dos sintomas motores. Essa é a hora que o paciente perde qualidade de vida, que a gente tem que entrar com a cirurgia. A cirurgia, existem diferentes modalidades que podem ser recomendadas ao paciente. Ela tem baixo risco e tem excelente resultado, desde que bem indicada e bem executada. Existe uma forma de cirurgia onde a gente coloca um probe e por meio de energia térmica a gente faz uma desconexão seletiva do tecido cerebral e o paciente não fica com nada implantado. A gente pode fazer isso em diferentes alvos do cérebro a depender do sintoma motor que a gente tem que controlar nesses pacientes. Existe também a cirurgia da estimulação cerebral profunda, ou seja, o implante do marca-passo cerebral. Implanta-se um eletrodo que, por meio de energia elétrica, ele remodela o funcionamento que está normal nesse cérebro, de modo a devolver uma maior naturalidade na execução dos movimentos para os pacientes. Isso é feito por meio de um gerador. Hoje nós temos geradores recarregáveis que duram até 25 anos. Então, muito progresso foi feito com a tecnologia desses equipamentos. Nós também temos mais de 160 mil pacientes implantados no mundo com essa técnica, com ótimas respostas, e isso é realmente uma terapia bastante madura e bastante segura, mas que tem que ser feita pelo especialista. E nós temos ainda uma terceira opção, que é apenas voltada para o sintoma do tremor, que é a radiocirurgia. A radiocirurgia não necessita que o paciente vá para o centro cirúrgico, que ele seja admitido no hospital, mas ela também é limitada a melhorar o tremor nos pacientes com Parkinson. Então, tudo isso tem que ser muito bem colocado para a família, para o paciente, avaliado pelo neurocirurgião funcional especialista, para poder indicar o tratamento certo, de modo que atenda aquilo que o paciente procura com esse tipo de cirurgia. A cirurgia, ela não melhora todos os sintomas da doença de Parkinson. Os sintomas motores respondem muito bem, mas outros sintomas como pesadelos, como alterações de comportamento, como dificuldades que o paciente possa vir a apresentar de marcha por conta de falta de equilíbrio, isso não vai melhorar com a cirurgia. Então, nós temos realmente que alinhar expectativas. Dessa forma, o que eu tenho para dizer para vocês é que aqui no NeuroSapiens nós contamos com especialistas clínicos e cirurgiões que podem auxiliar no diagnóstico precoce, a fazer o diagnóstico apropriado, indicar o tratamento medicamentoso apropriado, conduzi-lo e saber quando
indicar cirurgia e qual cirurgia melhor se aplica para cada caso dos pacientes que nos procuram. Muito obrigada!